Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, sexta-feira, dia de São Cirilo e São Metódio, bispos. Cirilo e Metódio foram os grandes evangelizadores do Oriente, da Rússia. Por exemplo, nós temos um alfabeto russo, que é o alfabeto de São Cirilo, ou chamado de cirílico, né? É muito interessante o nome russo de São Metódio, eu esqueci aqui agora, mas são dos nomes mais assim comuns, né? Kirill em russo é Cirilo. O de Metódio, que eu esqueci o nome também, mas eles são muito cultuados, inclusive as suas relíquias ficavam em Roma, na igreja de São Clemente, eu estive lá, só que elas foram doadas para o patriarca russo e hoje estão lá na Catedral Russa Ortodoxa de Moscou. Então, os grandes santos que catequizaram a Rússia, toda aquela área da Rússia, Cirilo e Metódio, eles é que estão, esses grandes bispos que estamos celebrando hoje, dia 14 de fevereiro. O Evangelho de hoje, Marcos 7, 31 a 37. Marcos 7, 31 a 37. Lembrando, gente, esse mês de fevereiro, a nossa missa será na quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Quarta-feira, 26 de fevereiro, quarta-feira, antes do Carnaval. Então, missa de São Miguel, 8, meio-dia e 19 horas. 26 de fevereiro, quarta-feira, missa de São Miguel Arcanjo. Vamos ao Evangelho? Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos ouvidos, os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Ephatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos, impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê que Jesus, ele é muito pedagógico, ele é muito mediático, ele usa de mediações, ele é muito sacramental, né? Ele gosta de nos mostrar o quanto é importante pequenos rituais, pequenos gestos. Jesus, ele faz muitos gestos, tanto quanto as suas palavras, os seus gestos. E aí a gente vê, por exemplo, essa cura aqui, lá na região da Decápole. Para quem não sabe, a Decápole hoje é a Jordânia, ali, aquela região da Jordânia, no norte de Israel, ali, do outro lado do mar da Galileia. Decápole eram as 10 cidades, ligadas às regiões de Roma, Era uma área mais pagã, ali onde hoje é o Estado de Israel e o Estado da Jordânia. Então, a gente vê, Jesus tinha necessidade, gente, de fazer o que ele fez. Primeiro, tirar o surdo de perto. Parece até um pouco nojento, o que Jesus fez. Estranho, no mínimo, Que é o quê?
colocar os dedos nos ouvidos do surdo, nos seus ouvidos, cuspir e com a saliva tocar a língua daquele surdo e dizer a palavra abre-te, éfata. Aliás, todo batizado a gente faz isso, né? E a gente fala, o Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te faças logo ouvir e proclamar a palavra de Deus. A gente faz isso nas crianças, o éfata. A gente traça um sinal da cruz nos ouvidos e nos lábios das crianças, no batizado. Mas aí a gente vê o quanto Jesus, ele precisava fazer isso? Não, né? Ele precisava só falar, abre-te, pronto. Mas Jesus, ele tem uma razão para fazer esses gestos, esses sinais. Por exemplo, aquele paralítico, acho que é o leproso, um dos leprosos, que ele manda se banhar na piscina, na água. Então Jesus, ele sempre tem esses gestos sensíveis, que isso mostra a pedagogia de Deus, né? A própria figura da água, o pão, o sal, a luz. Então a gente vê em Jesus sempre gestos e ações muito de mediações. Não é uma questão só de conhecimento, não é uma questão mental, é uma questão de tato, de cheiro. Aliás, a gente vê muito isso na cultura oriental, médio-oriental, ali do Oriente Médio. Os seus gostos, os seus sabores, as suas cores, né? E Jesus não era diferente. Agora, eu acho que essa cura, hoje em dia, também precisa ser em nós. Abre-te os meus ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus e ouvir a Deus. Não ouvir só o que eu quero ouvir a Deus, ouvir aquilo que Deus quer, ouvir o próximo, ouvir a si mesmo e abrir a boca para falar, mas não falar besteira, não falar o que vem na cabeça, mas falar aquilo que Deus quer que você diga. Pergunta para Ele, Senhor, o que queres que eu fale? Senhor, faça aquilo que entra por aqui, sair por aqui, e que tiver de sair por aqui, saia por aqui. Que eu não possa permitir que o que entra pelos meus ouvidos e deveria sair, vá para o meu coração. E me ajuda a guardar no coração aquilo que eu preciso ouvir e não deixá-lo sair pelo outro lado. Essa é a mensagem de hoje para nós. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.